Huawei apresenta De Olho no Futuro Conectado, Inteligente e Sustentável. Episódio 7. Huawei Digital Power. Bem-vindos ao De Olho no Futuro Conectado, Inteligente e Sustentável da Huawei. Sou Fernanda Faustino e nesse episódio vamos falar sobre a Huawei Digital Power, desenvolvedora de dispositivos inteligentes para geração e armazenamento de energia renovável. Priorizar a digitalização no setor elétrico, aliada à expansão da energia renovável, não é apenas essencial para o Brasil zerar as emissões de carbono, mas também contribui significativamente para os esforços globais em prol da sustentabilidade. A digitalização otimiza a gestão da produção, distribuição e minimização de desperdícios. Essa transição fortalece a resiliência do sistema elétrico, impulsiona a inovação, cria empregos e promove a competitividade global. Para entendermos um pouco mais sobre essa transição, aqui está com a gente o diretor técnico da Huawei Digital Power. Roberto, seja bem-vindo. Muito obrigado, Fernanda. É um prazer estar aqui representando a Huawei Digital Power e falar com nossos ouvintes, sobre as possibilidades que a gente tem para a digitalização da energia. Perfeito. Agora, para a gente começar, de que modo a Huawei Digital Power pretende expandir o uso de energia renovável e acelerar a digitalização do setor elétrico no Brasil para atingir aí a neutralidade de carbono, Dr. Roberto? Bom, primeiro preciso comentar que a Huawei Digital Power foi criada em 2021 com o objetivo de oferecer soluções sustentáveis e eficazes em um momento de transição energética como a gente está passando. Seus objetivos são integrar tecnologias digitais e de eletrônica e desenvolver a energia limpa e renovável, possibilitando a digitalização dos setores tradicionais de produção e distribuição de energia. A Huawei Digital Power faz isso incentivando a geração de energia limpa, principalmente energia solar, permitindo a adoção de transporte elétrico através de sistemas de carregamento veicular ultra rápidos, e promovendo data centers ecológicos com um menor consumo de energia. Desta maneira, a gente contribui para a redução de emissões de carbono no mundo. E reduzir o carbono hoje é um desafio? É um desafio muito forte. Por quê? A matriz energética mundial, por muito tempo, dependeu de fontes combustíveis, fontes fósseis. E estas fontes têm um impacto no meio ambiente. Hoje, através das tecnologias que a Huawei fornece, conseguimos incentivar o uso de fontes renováveis, principalmente as fontes fotovoltaicas. Esta fonte não emite emissões de carbono durante a geração e reduz o impacto ambiental na implementação desse tipo de tecnologias. Você pode compartilhar com a gente algumas estratégias, inovações específicas que contribuíram para a geração de energia limpa e a redução das emissões de carbono aí nos últimos 3 anos? A Huawei Digital Power trabalha com 4 portfólios de equipamentos. A primeira é a parte solar fotovoltaica. Atualmente somos o líder mundial da fabricação dos inversores fotovoltaicos, principal componente das usinas fotovoltaicas. O segundo ponto é o armazenamento de energia. A Huawei vem trabalhando com armazenamento há mais de 10 anos e hoje o armazenamento traz uma série de benefícios justamente para a redução do uso de combustíveis fósseis em locais afastados da rede, em locais que não tenham uma boa confiabilidade da rede elétrica, que tenham uma intermitência justamente da energia elétrica. O terceiro elemento é justamente o Critical Power, que é nossa solução para data centers, para que os data centers e outros equipamentos das fábricas não parem de funcionar em 1 milissegundo. Isso aumenta a confiabilidade e evita o desperdício de materiais. E o quarto ponto é justamente o carregador veicular para veículos pesados. Isto é muito importante porque conseguimos, com nossa tecnologia, carregar veículos pesados 1 quilômetro por segundo. Nossa, então assim, a tecnologia está avançando de um jeito, né? Se antes a gente fosse pensar nessas funcionalidades, é muito gasto, muita emissão de carbono, a eficiência disso é baixa. Hoje, completamente diferente. Sim. É justamente o uso de tecnologias digitais, a inteligência artificial, nos permite justamente reduzir o consumo energético, identificar possíveis falhas, durante a operação e manutenção que podem justamente aumentar este consumo ou reduzir o desempenho dos equipamentos como um todo. E desta maneira, a gente consegue melhorar a eficiência dos sistemas.
E quais são os meios pelos quais a energia solar pode ser a resposta para o aumento previsto de 58% na demanda global de energia até 2040? Essa é uma pergunta muito interessante. Quando eu cheguei aqui no Brasil, né, eu sou estrangeiro, em 2009, se a gente analisava a matriz energética do Brasil, a gente tinha que olhar de uma parcelinha que era outros, que era 1%, dentro de outros estava a energia solar bem inexpressiva, bem tímida. Isso mudou totalmente durante os últimos anos. A energia solar não precisa mais de grandes incentivos, ela é muito competitiva quando a gente vê o custo-benefício em comparação a outras fontes não renováveis, de maneira que vem crescendo cada vez mais. Então, já é uma realidade. Desse menos de 1% que eu estava falando, hoje já representa quase 17% da matriz elétrica brasileira. No mundo, a gente está seguindo a mesma tendência, com países como a China, os Estados Unidos e inclusive o Brasil, né, liderando a corrida pelo uso de sistemas de energia renováveis. Isso para o Brasil é um marco importante também, não é? Muito importante. Todo país tem que reduzir sua dependência de fontes combustíveis de outros países. O Brasil é um grande produtor de petróleo, mas também é um grande produtor de energia renováveis. Por muitos anos, o Brasil dependeu principalmente das energias hidrelétricas. Só que com o tempo é cada vez mais difícil implementar uma usina hidrelétrica, né? Porque tem questões ambientais, questões sociais. Então, hoje, o que o Brasil está fazendo? Investindo em energias como a energia eólica e a energia solar. Isso nos dá uma série de benefícios muito importantes, facilita justamente a criação de empregos no Nordeste, facilita a criação de novas oportunidades de negócio para todo mundo e desta maneira contribuímos não somente no aspecto energético, mas também no aspecto social e econômico do país. Isso tudo é um conjunto que deixa o Brasil aí numa posição muito boa, né? Com certeza. E de que maneira as usinas fotovoltaicas, sendo uma fonte limpa e com baixos riscos ambientais, estão moldando o cenário energético aí para o futuro? Bom, a gente trabalha com a geração centralizada e a geração distribuída. Na geração centralizada, o investimento, né, investir em usinas de grande porte é muito atrativo financeiramente. Isso permite justamente, né, como as usinas hidrelétricas, gerar energia em um local específico, principalmente na região do Nordeste, né, e na região do Norte do Minas Gerais, e transmitir toda essa energia até os grandes centros consumidores. Por outro lado, também existe a geração distribuída, que democratiza o uso de energia solar. Qualquer pessoa, qualquer empresa pode colocar um ou dois ou três módulos fotovoltaicos, até mais, né, dependendo do caso, no telhado deles e produzir sua própria energia. Desta maneira, reduzir a conta de energia que cada vez está mais cara. E principalmente para os clientes, né, as fábricas, a energia solar é um insumo. Então, quanto mais barata seja esta matéria-prima, mais barato vão ser os produtos que eles vão conseguir fabricar. O que é bom para todo mundo. Sim. Como as tendências atuais na energia fotovoltaica para consumidores finais, aí o B2C, que você falou um pouquinho agora, estão evoluindo, considerando o crescente interesse e benefícios percebidos, como contas de energias mais acessíveis e até mesmo zerada, isso é possível, além da possibilidade de excedente de energia. Explica pra gente um pouquinho, Dr. Roberto. Bom, não é possível zerar totalmente a conta. Existem alguns encargos que você tem que pagar ainda na distribuição, porque é justo, né? A gente está usando o sistema elétrico. Mas dá para reduzir de maneira considerável. Então, hoje, né, o uso de energia solar traz essas contribuições. Redução da conta. Cada um pode gerar sua própria energia, seja no telhado, numa usina de solo, ou comprar energia dos grandes produtores de energia através da geração centralizada. Mas, por outro lado, agora que a gente está juntando a energia solar com as tecnologias de armazenamento, os clientes têm uma energia de maneira mais confiável, né, evitando os apagões que estão, infelizmente, acontecendo com mais frequência em vários locais do país, dando a possibilidade de algumas redução da conta, porque tem clientes, por exemplo, hoje, que durante o horário pico, eles pagam uma tarifa muito mais cara. E esses clientes se desligam da rede, usam geração a diesel, né, que é cara, tem impactos ambientais, somente para poder reduzir a conta. O mesmo sistema a gente pode fazer com a energia solar com armazenamento.
No momento, durante o dia, você carrega o sistema de armazenamento, as baterias, e usa durante os horários onde a energia é mais cara. Então, também traz um impacto econômico muito importante. É prático, rápido e é possível de fazer isso. É possível. Hoje é totalmente viável. Isso no Brasil todo? No Brasil todo. Inclusive, tem uns casos muito interessantes, porque, por exemplo, tem locais que estão afastados da rede, mas são grandes centros de produção agrícola. E estes locais, né, por estarem justamente no final da rede, às vezes não tem conexão com a rede, ou às vezes a qualidade da rede é muito baixa. Estes problemas podem ser resolvidos justamente com solar e armazenamento, trazendo economia e grandes impactos para eles. Isso a gente está falando de enormes impactos, né? Com certeza. Agora, doutor Roberto, como que você enxerga a transição das indústrias, empresas e grandes consumidores para modelos de energia mais sustentáveis, como a energia fotovoltaica, e aí considerando os desafios e oportunidades envolvidos nessa mudança? A gente tem uma série de indústrias que podem ser beneficiadas justamente com um conjunto: energia solar mais armazenamento. Vou dar um exemplo muito importante. Tem fábricas que, se elas pararem por um segundo, a produção que eles têm, por falta uma queda de energia, eles perdem dados que estão no data centers, perdem a produção que está numa esteira, perdem uma grande produção porque separou um forno, um sistema de refrigeração que estragou todo um produto. Então, trazer confiabilidade para este tipo de indústrias é muito importante. E a Huawei tem soluções para isso. Você consegue reduzir a conta de energia através solar e dar confiabilidade ao sistema com sistemas de baterias. Tem outros clientes, por exemplo, as mineradoras. Hoje as mineradoras, que são um grande motor econômico aqui no país, precisam se descarbonizar, depender cada vez menos de fontes de combustíveis. E isso é possível também através do sistema de armazenamento. Um sistema de armazenamento é um gerador a diesel silencioso. Então, é uma coisa que a gente está explorando bastante, trazendo estas soluções justamente a estas grandes empresas, e as empresas nos estão acolhendo cada vez mais com essas tecnologias. Perfeito. De que maneira a implementação de sistemas de armazenamento de energia, como os utilizados na energia fotovoltaica, está transformando positivamente setores chaves aí, como a mineração, indústria, agricultura e transmissão de energia? Você já falou um pouquinho para a gente, inclusive das soluções que a Huawei tem a esse respeito, mas eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho mais. Bom, como eu falei, tem indústrias onde o fornecimento de energia é crítico. Então, a gente tem solução para isso. Tem outras indústrias que precisam da diminuição da conta. Fotovoltaico, solar fotovoltaico com armazenamento traz esses benefícios. E tem um terceiro elemento, que são as transmissoras. Existem locais, né, onde tem as subestações, que dependendo da sazonalidade, por exemplo, o Brasil, uma coisa que eu gosto muito, é que dá um feriado, todo mundo vai para a praia. Só que a subestação fica sobrecarregada, às vezes não dá conta desse fluxo bem específico de pessoas e de consumo elétrico. O armazenamento consegue entregar capacidade, potência firme, de maneira que pode complementar a potência implementada pelas subestações, adiar investimentos mais pesados, porque você pode fazer isso de maneira modular e aumentar ainda mais a confiabilidade da rede. A gente não quer ter um apagão, né, como aconteceu anos atrás, ou imagina um apagão durante a época da Copa, todo mundo assistindo nas casas com ar-condicionado, fazendo churrasco e dá um apagão geral. Então, armazenamento pode trazer justamente esses benefícios. De que forma a indústria fotovoltaica está respondendo à exigência da Portaria 515 do Inmetro, que requer dispositivos de segurança e inversores de até 75 kW para interromper seu funcionamento em caso de arco elétrico em até 2,5 segundos? É isso, é um aspecto bem técnico, mas eu preciso explicar. O que é um arco elétrico primeiro? O arco elétrico é um fenômeno que ocorre, né, quando uma corrente passa pelo ar e cria uma faísca. Os sistemas fotovoltaicos são muito seguros, mas existem uma série de fatores que podem contribuir à criação destes arcos elétricos. Por exemplo, uma má instalação, um uso de componentes de baixa qualidade, né? Uma manutenção inadequada do sistema e danos. Você tem cabos passando por todo canto. Isso não é somente para sistema fotovoltaico, é para qualquer
circuito elétrico. E esse cabo, às vezes, quando está numa zona rural, é mordido por uma maritaca, um ratinho. Quando está na zona urbana, às vezes, dependendo como este cabo foi instalado, pode ser cortado durante a passagem de um sofá, de uma cama. Então, é um risco que pode acontecer. Isso já foi muito bem entendido em outros países do mundo. Por isso que cada vez se cria regulamentos, normas, para proteger estes sistemas fotovoltaicos, construir estes arcos elétricos e evitar um incêndio. Com a criação do ano passado desta norma, né, todos os fabricantes dos inversores têm um tempo para se adequar. Mas a Huawei vai além disso. Porque há muitos anos, mesmo sem ter uma norma local, a gente já promove a proteção contra arcos elétricos dentro dos inversores. O que a gente está fazendo agora é aprimorar essa tecnologia, para que, mediante o uso de inteligência artificial, este arco elétrico seja detectado muito mais rápido e se interrompa antes de acontecer um sinistro. E aqui um tema importante é, quando a gente promove a proteção contra arcos elétricos, a gente não somente está pensando em não danificar o inversor, estamos pensando em salvar o patrimônio, porque um incêndio pode queimar uma instalação inteira. E mais importante, salvar vidas, a vida do usuário, a vida do bombeiro. Então, eu acho muito positivo ter esse tipo de regulamentos aqui no Brasil. Demorou um pouco, mas já temos. Agora, como a colaboração entre a Huawei e Digital Power e instituições como a Universidade Mackenzie e a Universidade Federal da Paraíba está impulsionando avanços na geração de energia solar, segurança e treinamento profissional, como exemplificado pelo projeto Inova Solar Mackenzie Huawei, inaugurado em setembro de 2023, e outros projetos aí em andamento, e aí pode contar spoiler pra gente, viu? Claro, eu trabalhei muitos anos na área de pesquisa, e eu fico muito contente que a Huawei traga todo esse conhecimento e faça um investimento pesado para desenvolver laboratórios aqui no Brasil. Isso é muito importante, né? Porque não é uma empresa que somente traz um equipamento que é fabricado em outro país e não aporta nada. A Huawei quer justamente que todos os pesquisadores, o centro de desenvolvimento, tragam novos conhecimentos. E a gente fez parcerias muito interessantes no ano passado, não somente com o Mackenzie, mas com a Federal de Paraíba, com a Federal de Santa Maria e a Federal de Santa Catarina, por dar alguns exemplos que a gente trabalha na Digital Power. Com o Mackenzie, nosso principal aporte foi o treinamento do Corpo de Bombeiros para saber lidar com potenciais problemas de incêndio. Porque é totalmente diferente extinguir um arco, um incêndio, quando você trabalha com corrente alternada, que com corrente contínua, que é uma parte do sistema fotovoltaico. Então, esse foi um grande aporte, treinar o Corpo de Bombeiros e elevar o conhecimento dos bombeiros para lidar com estes problemas. Com a Federal de Santa Maria, a gente implementou um laboratório que eles têm justamente para poder estudar quais são os tipos de requerimentos que esta proteção contra arcos elétricos deveria ter no Brasil. E este aporte foi tão grande que a Federal de Santa Maria contribuiu com a norma internacional. Olha, o Brasil contribuindo com uma norma internacional com todo o conhecimento que a gente desenvolveu. Com a Federal de Paraíba, a gente trabalhou o tema de baterias, que é um tema que agora está muito latente, e o uso de inteligência artificial para melhorar o desempenho dos sistemas fotovoltaicos através dos rastreadores fotovoltaicos. Então, também a gente conseguiu resultados muito promissores que mais na frente vamos aproveitar e dar para nossos clientes. E, finalmente, com a Federal de Santa Catarina, um dos grandes laboratórios de energia solar aqui no Brasil, a gente vem testando todas as nossas tecnologias. O anti-PID, que reduz a degradação dos módulos, a UFSI também, que é um tema muito importante, portanto é que trabalhamos com várias universidades com esse tema, a proteção contra rapid shutdown, e por aí vai. Então, fruto destas parcerias e as parcerias que a gente está criando este ano, a gente está trazendo conhecimento para todo mundo. Olha, que legal saber de todas essas novidades. O nosso bate-papo está chegando ao fim, Dr. Roberto. Foi um prazer explorar os caminhos da digitalização e da energia renovável com você. E antes de nos despedirmos, gostaríamos de agradecer imensamente aí ao nosso convidado, Dr. Roberto Valler, diretor técnico da Huawei Digital Power, por compartilhar aí com a gente insights valiosos. Muito obrigada, Dr. Roberto. Quer deixar um recado aí para os nossos ouvintes? Claro que sim. A gente tem um Open Lab aqui no nosso escritório em São Paulo, que está pronto para receber vocês e vocês conhecerem nossa tecnologia de perto. Então o convite está feito aí, hein?
prazer aí conversar com você. E se você perdeu os episódios anteriores, convido você a explorar nossa jornada desde o início. Em cada episódio, mergulhamos no universo da conectividade, da inovação e da sustentabilidade. Eu agradeço a todos os ouvintes por nos acompanhar nessa emocionante trajetória. E até o próximo episódio. De olho no futuro sustentável, inteligente e conectado. Uma iniciativa Huawei. 25 anos transformando o Brasil e mirando um futuro conectado, inteligente e sustentável.